Estamos de volta, hein, gente, nesse programa de 5 minutos, mandando ver aí, falando sobre essa jornada de fé, né? E, vamos dizer, simplificando cada vez mais a compreensão sobre a verdadeira fé em Deus, né? Um assunto básico, né? Eu estava até conversando aqui com o Dirceu, que trabalha comigo, a gente está montando sempre esses vídeos juntos. Eu quero te dizer uma coisa, quando você tem o básico instalado em você, você tem então agora a básico instalado, você agora tem a base para você entender outras coisas. Talvez você está aí complicado, com Deus muito complicado na sua mente, porque não há bases simples instaladas sobre o que é um verdadeiro fundamento de fé. O que é uma fé em Deus, como eu venho ensinando, né, nesses vídeos anteriores, dessa jornada com Ele, de uma entrega, né? Ele me chamou para caminhar com Ele. Quando eu acredito, então eu vou andando com base naquilo que Ele escreveu. E aí a minha vida está sendo construída. Esse é que é o detalhe. No último vídeo eu falei sobre a importância, né, de a gente reconhecer isso, como Paulo trouxe esse exemplo maravilhoso da vida de Abraão, que foi considerado nosso pai na fé, porque ele ouviu a proposta de Deus e ele respondeu. A fé é uma resposta, né? É a resposta que eu dou com base nele mesmo, porque eu acreditei e agora eu vou com ele. Tomei essa decisão. Mas veja, deixa eu te falar algumas coisas sobre isso que são importantes, né? É super interessante, por exemplo, eu amo, por exemplo, a parábola do semeador, porque Jesus ele fala no Evangelho de Marcos, em Mateus, em Lucas, sobre algumas barreiras, né? Porque, na verdade, ele compara a palavra de Deus com uma semente que ela é perfeita, incorruptível, como está lá em 1 Pedro falando sobre isso. Ela é perfeita para produzir aquilo que ela é. Ela é aquilo que ela disse que ela é. Então, ela produz. É isso que nós temos que ver na nossa vida, nessa nossa jornada de fé, caminharmos com Ele, respondendo a Ele. Nós vamos ver a produção dessa semente na nossa vida. Entende, gente? Então, o que acontece? E lá Jesus está falando que todos ouvem, é como se fosse a semente, que é a palavra que cai no solo, e essa é a interação perfeita, né? Então não existe semente produzindo em qualquer lugar, mas precisa de um solo. E também não é qualquer solo, e Jesus então fala das dificuldades dos solos, né? Aquilo que acontece, é só você dar uma lida, você pode ler lá Lucas capítulo 8, ou então Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, e você vai ver essa interação. O solo é o coração do homem. É como a gente recebe essa palavra no nosso coração. Em Lucas capítulo 8, eu quero te mostrar, porque daqui por diante eu quero falar sobre isso, que muitas vezes a pessoa não entende. Essa jornada de fé neste aspecto, né? Porque esse solo retrata essa dificuldade que o ser humano tem, né, de encontrar esse tipo de barreira ou essa situação que eu quero te mostrar aqui agora. Então, Lucas capítulo 8, vou abrir aqui para nós chegarmos lá, tem algo aqui bem interessante. Quando Jesus fala sobre os solos, ele chega neste aqui, em Lucas 8, no verso número 13, está escrito: aqui caiu sobre a pedra. Veja que coisa interessante. Está falando sobre a semente, a própria palavra de Deus entra no coração do homem, que Jesus então ele diz que é um coração tipificando uma pedra. Aqui caiu a semente sobre a pedra, são os que ouvem a palavra, recebem com alegria, beleza? Quando a gente ouve a verdade, a palavra de Deus alegra o nosso coração, a gente automaticamente a gente abraça aquilo ali, mas ele diz algo interessante, ó, eles ouvem a palavra, recebem com alegria, mas tem esse detalhe, eles não têm raízes. Eles não têm raízes. Não, perdão, eles não. A semente não tem raiz. Agora olha que legal, as pessoas creem apenas por algum tempo, eu grifei isso na minha Bíblia, creem por algum tempo e na hora da provação elas se desviam, elas desistem, que é a palavra que também está no original, as pessoas desistem, elas entregam. É interessante, né? Então não tem raiz, olha o que acontece, na hora da prova, ela desiste. Elas creem por um tempo. E isso que eu quero te falar. A nossa jornada de fé, gente, ela não é por um tempo. A nossa jornada de fé, desde que a gente entregou a nossa vida para Jesus, ela é eterna.
Acabou. Não tem esse negócio de um período. Não tem esse abandono. E nós estamos vivendo dias de abandono da fé. É impressionante o número de pessoas, e isso é considerado na própria palavra como uma apostasia. As pessoas abandonarem a sua fé. Por quê? Porque não tem raiz. E é isso então que a gente vai conversar no próximo vídeo e dar continuidade aí. Tá legal, gente? Beleza, não deixa de dar um like aí, não deixa de deixar um comentário que é importante pra gente. Um abraço.